Quem acha que vai ficar rico é quem é classe média, é quem parcela o Corolla e que defende o sistema que explora ele. Mas ele acha que ele tá mais perto do bilionário do que ele tá do pobre que limpa a privada dele. Todo ano a Forbes, que é uma revista estadunidense, lança uma lista das pessoas mais ricas do mundo. E essa lista, se eu não me engano, começou em 2009, eles começaram a publicar essa lista. Não tenho certeza desse dado, mas eles começaram a publicar essa lista em 2009. E existem algumas coisas que a gente fala do capitalismo, e uma das coisas que a gente fala é que são poucas as maneiras de ficar rico. Então, uma das maneiras que é a mais eficiente de ficar rico é explorando o proletariado. Então, se você explorar o outro, você consegue ficar rico. E rico aqui a gente tá falando de rico de verdade, tá, gente? Se você tem a sua casa, o seu carro e 100 mil reais guardado no banco, você é uma pessoa que tem um dinheirinho, mas você não é rico. Rico aqui a gente tá falando de rico de verdade, tá? E sonegando imposto, é verdade. Tem a parte da sonegação do imposto, mas daí a parte da sonegação do imposto é o modus operandi, tá? Então, a Forbes publica a lista todos os anos. Falta mindset, é isso mesmo. Publica a lista todos os anos dos mais ricos. E aí, esse ano, eles publicaram a lista. E tem um dado que eu achei bem legal. Eu vou colocar aqui a reportagem da Forbes, que eu achei bem interessante. Deixa eu só aumentar o texto aqui pra gente ler juntos. Que é esse aqui, ó. Ai, cara, sumiu. Tava na parte certinha e sumiu. Fiquei entrando no propaganda, daí some tudo. Ó. Vou colocar aqui na tela para vocês verem, tá? Este ano, deixa eu me baixar aqui. Os 25 jovens na lista de bilionários, dos bilionários do mundo, da Forbes, têm até 33 anos. Eu já vou explicar por que eu achei esse trecho tão interessante. Juntos, eles valem 110 bilhões de dólares. Eu vou repetir para vocês. Tem 25 jovens que valem 110 bilhões de dólares, o equivalente a 555,5 bilhões de reais. Alguns são autodidatas, tendo construído empresas notáveis como a Snap, o Ivan Spiegel, de 33 anos, a Gymshark, o Ben Francis, de 31 anos, e o Oculus VR, o Palmer Luckey, de 31 anos. Agora prestem atenção que isso é bem legal. Se vocês olharem a idade desses caras aqui e compararem com essa frase, até 33 anos, vocês vão perceber que todos aqui têm mais do que 30 anos. E isso daqui é a Forbes fazendo uma coisa bem interessante. Por que 33 anos é o corte? Porque se você olhar no parágrafo de baixo aqui, ó, eles falam o seguinte: a maioria teve muita ajuda. Muita ajuda é o meu ovo. Vocês vão entender por quê. Pela primeira vez desde 2009, não, a lista é anterior a 2009, é isso que eu confundi. Todos os bilionários com menos de 30 anos herdaram a sua fortuna. Então vamos lá de novo. Todos os bilionários com menos de 30 anos herdaram as suas fortunas. Então, na hora que eles colocam 33 aqui, é porque eles ficaram com vergonha. Aí eles colocam esses três caras aqui para falar assim, ó, tem uns que ganharam dinheiro porque mereceram. Mas esses caras aqui, ó, herdaram a sua fortuna. Um sinal de que a grande transferência de riqueza começou. Como a caralhas a grande transferência de riqueza começou? A grande transferência de riqueza sempre existiu. Ela não começou agora. Inclusive porque se você for pegar o Ivan Spiegel, o Ben Francis e o Palmer Luckey, eles já tinham privilégio. Eles já estudavam nas melhores faculdades. Eles já tinham os melhores contatos. Essa grande transferência de riqueza não começou agora. Tá? Não começou agora. Eu vou mostrar uma outra reportagem aqui para vocês verem isso. Então, isso daqui é da Forbes, me corrigiram, parece que a lista começou em 89, 87. Eu não tinha certeza mesmo. Então, vamos lá.
E primeiro a gente tem que crescer o bolo para cortar o bolo, é isso, né? Então a gente tem uma reportagem da BBC explicando o que é essa grande transferência de riqueza, o fenômeno que fabrica bilionários pelo mundo todo. Esses caras herdam ação, herdam carro, eles se tornam sócios das empresas dos pais, por isso que eles ficam muito ricos. Então você tem o herdeiro da Red Bull, que é bilionário porque ele ganhou o posto do pai dele. Mas tem uma outra reportagem que eu gosto, que é outra reportagem da Forbes, que é uma reportagem que saiu em 2016, mas que se mantém até agora, que é uma reportagem falando de Florença, que já foi o centro econômico do mundo. E essa reportagem mostra o seguinte: ela é baseada num estudo que diz que as famílias que são ricas em Florença, ou seja, ricas na Itália, hoje são as mesmas famílias que eram ricas em 1427. Então eu vou repetir a frase para vocês. As famílias que são ricas hoje na Itália, bilionárias, são as mesmas famílias há 600 fucking anos. Os mesmos sobrenomes. As mesmas pessoas, e está aqui a reportagem baseada no estudo publicado em 2016, que mostra, que está na descrição dessa live aqui de hoje, que são as mesmas famílias. Isso é pré-capitalismo. O capitalismo vai surgir no meio do século XIX. Tem gente que fala um pouquinho antes. E a gente pensa, mas o capitalismo mudou a regra do jogo. O capitalismo não mudou a regra do jogo porcaria nenhuma. As famílias continuam ricas. Os Médici continuam ricos, mas não são a única família, Rafael, respondendo a sua pergunta. Então, esses caras que já eram ricos, continuaram ricos, continuaram mantendo a sua renda. A família, e aí você tem os novos ricos que surgiram no século XX a partir do capitalismo, que nunca foram pobres, que sempre tiveram uma base, sempre foram apoiados pelos governos dos países em que eles viviam, sempre teve dinheiro público. O dinheiro do Elon Musk vem do contribuinte, vem do trabalhador dos Estados Unidos. Esses caras vão passar a riqueza para os próprios filhos. Não existe criar riqueza no mundo. Esse processo de transferência de renda não surgiu agora. Eu acho muito engraçado quando você vê uma reportagem como essa da BBC falando o que é a grande transferência de renda, como se isso fosse uma novidade. Não, isso está começando agora. Os grandes capitalistas do século XX estão ficando velhos e seus filhos estão assumindo seus negócios. Isso sempre foi assim e só ficou ainda mais evidente no capitalismo. Porque o acúmulo de renda na escala que a gente tem hoje só é possível no capitalismo. Só é possível a partir do momento em que você tem um sistema que permite acúmulo de renda, em que os burgueses determinam como vai ser a democracia, em que os burgueses têm um poder político que a gente nunca vai ter, em que a gente não vai ter taxação de escala, como o Rafael disse, não vai ter taxação sobre herança, como a gente sabe que não vai ter e não tem em lugar nenhum do mundo, porque daí o cara leva o dinheiro dele embora, ele tem tudo em ação, não vai taxar, porque quem determina como vai ser esse tipo de coisa no mundo é esse cara aqui, que teve o privilégio de nascer filho de um bilionário. E por ser filho de um bilionário, ele vai ser bilionário. E ele vai ter uma influência política que a gente não tem a capacidade de ter. A gente não consegue ter a influência política que esse cara aqui tem. Sabe o que o pai dele faz? O pai dele vende energético. E ele tem uma penetrância política, uma capacidade política que nós nunca vamos ter. Sabe o que o pai desse cara faz aqui? Ele patrocina corrida de carrinho. Ele tem time de futebol.
ele é uma das pessoas mais influentes do mundo. E esse cara que está na tela aqui teve o privilégio, o nome dele é Mark Mateschitz, e o que ele fez de bom nesse mundo foi nascer das bolas do pai dele. E isso garante a ele um papel que nós nunca vamos ter isso. Além disso, Cris, respondendo a sua pergunta, se eles vão começar a casar entre si, a gente já apresentou um vídeo aqui no Blá Blá que eu falo que sim, que a elite só casa entre si. Que a elite só casa com quem é da elite. A elite eu não estou falando do ponto de vista cultural, estou falando do ponto de vista econômico. Eles já se casam entre si. Herdeiro casa com herdeiro. Vitória, você não consegue dar o golpe da barriga desses caras. Sabe por quê? Porque você não consegue nem frequentar os mesmos lugares que essas pessoas frequentam. A gente não vai nos mesmos restaurantes. A gente não frequenta as mesmas lojas. Nossos filhos não vão para as mesmas escolas. É impossível entrar nesse meio. Esse cara que apareceu na tela não viaja no mesmo avião. E se por acaso ele viajar no mesmo avião, a parte do avião que ele viaja é tão diferente que você nem vê. Não sei se você já viajou, Vitória, de avião, mas a gente não passa pela primeira classe. A gente nem consegue saber se o avião tem primeira classe ou não. A gente passa pela executiva. O Matheus falou, o restaurante desses caras não tem nem preço no menu, não tem mesmo. O restaurante desses caras custa 1.500 euros um almoço. Porque você não vai passar nem na porta. Então é isso. Eles estão tão separados da sociedade economicamente que eles vivem na bolha deles, que eles só se reproduzem entre eles, que eles acumulam riqueza dessa maneira também, que isso que a gente viu em Florença é uma tendência que não vai mudar a não ser que o sistema que a gente vive mude. Então você imagina que o cara vai num restaurante que o que ele gasta num almoço, a maioria das pessoas que estão assistindo não tem de salário no mês para sobreviver. Certo? Então é bem assustador a gente perceber que esse é o mundo que a gente vive. Que existem 30 pessoas, 25 pessoas no mundo que têm 110 bilhões de dólares e que eles nunca fizeram nada para isso. Então não existe meritocracia. Não existe como você atingir essa classe. O Rafael que está aqui na tela, que está aqui na live toda semana, acabou de fazer uma dívida que vai durar a vida dele inteira para comprar uma casa. E ele tem um excelente salário. E ele é muito competente no trabalho dele. E ele é sócio do banco numa casa, sócio minoritário. E ele vai pagar essa casa há muito tempo. Eu espero que ele consiga pagar o mais rápido possível. Mas ele vai pagar essa casa com muito trabalho dele e da companheira dele. E eu acho isso do caralho, porque hoje a maior parte das pessoas não conseguem ter casa. Tá longe de ser uma crítica ao Rafael. Mas falar que o Rafael não é competente, falar que o Rafael não trabalha pra caramba, falar que ele não tem mérito é um absurdo. Ele tá colocando aqui, ele vai pagar a casa dele, se ele não conseguir antecipar, eu espero que ele consiga, até os 65 anos. 65 fucking anos. O Marcelo falou, a Ana Bonassa comprou a casa dela essa semana. Se endividou. E não, gente, pelo amor de Deus, que bom que a Ana comprou a casa dela. Que bom que o Rafael comprou a casa dele. Eu acho incrível eles estarem conseguindo isso. Mas eles vão trabalhar a vida inteira para isso. É isso. É esse ponto que a gente sempre traz aqui no Blá Blá. Que a gente está trabalhando para esses caras acumularem renda. Que o Rafael trabalha para o Zuquita da galera ganhar mais e mais e mais dinheiro.
para ele queimar não sei quantos bilhões de dólares num projeto que não deu certo, isso não faz diferença nenhuma na vida dele. Ele pega e manda funcionário embora. Beleza? O Samuel falou, difícil mudar isso. Tem uma parcela do povo muito simplório que acredita que um dia estará no mesmo pódio dos bilionários. Samuel, eu vou te falar de um ponto, tá? Super importante, Samuel. Muito obrigado pelos seus R$5, muito obrigado pelo seu comentário, mas eu discordo de você. Eu discordo completamente de você. As pessoas simplórias, as pessoas que são a maior parte da população brasileira, elas são mantidas a um salário mínimo para elas nem terem tempo de pensar isso. A pessoa que trabalhou a vida inteira aqui na minha casa, o trabalhador base, o que mantém a sociedade funcionando, ele trabalha tanto, ele tem uma vida tão sofrida que ele não tem nem tempo de pensar que ele pode ficar rico, ele não acha que ele pode ficar rico. Quem acha que pode ficar rico, quem defende esse sistema é quem não se considera simplório. Então, pegar a maior parte da população, que é a parte que mais sofre, e achar que esse cara vai ficar rico, ele não tem nem tempo de pensar isso, cara. A pessoa só sobrevive, ela nem vive. Então, o que a gente precisa fazer é gerar de consciência de classe. Gerar consciência de classe entre os nossos. Quem acha que vai ficar rico é quem é classe média. É quem parcela o Corolla. E que defende o sistema que explora ele. É o cara que viaja pra Disney ano sim, ano não, e nada contra ir pra Disney. É legal pra caramba. Mas ele acha que ele tá mais perto do bilionário do que ele tá do pobre que limpa a privada dele, que lava a cueca dele. Então, eu acho que a gente precisa, em primeiro lugar, entender que o trabalhador ele tá num sistema que é um moedor de carne construído para isso. Ninguém quer que o trabalhador ganhe bem, gente. A gente viu empresários falando, dando declarações, falando que isso, o capitalismo, não é só os empresários, né? Os teóricos do capitalismo falam que no capitalismo precisa ter emprego baixo e desemprego. Emprego alto é ruim para o empresário. O cara não está preocupado com a sociedade. Então a gente tem que olhar para a sociedade e entender por que a gente está nesse lugar. E aí outra coisa, a gente não pode culpabilizar a vítima. A gente não pode olhar para o cara que é explorado e falar que a culpa da exploração é dele porque ele não enxerga o mundo do jeito que ele tem que enxergar. Sendo que a gente tem uma classe social que está explorando os outros de maneira proposital. Certo? Hoje eu tava lendo uma reportagem de uma menina que tinha um tênis, ela tava no ponto de ônibus, tinha um tênis de R$1.500, ela foi assaltada e levaram o tênis embora e ela tava triste. E aí a galera falando, ela deveria usar esse dinheiro para comprar uma moto. Cara, você tá dizendo que o pobre que não tem nada, ele já não tem nada e ainda a gente tem que determinar o que ele vai comprar com o dinheiro dele? Que absurdo é esse? Então a gente tem que parar com essa história de que a culpa é da vítima, a gente tem que entender que a gente está numa luta de classes e que essa luta de classes, de um lado, ela é bem deliberada, os caras sabem exatamente o que eles estão fazendo. E uma das coisas que eles fazem com a gente é tirar a nossa consciência. Então a gente precisa mudar a nossa consciência. A gente precisa gerar consciência de classe. Certo? Na hora que a gente olha e vê que os 30 mais ricos abaixo de 30 anos são herdeiros, a gente consegue perceber que essa classe, além de concentrar a renda, mantém a renda ali dentro e é sobre isso.